E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Bem, esse texto ele sela e confirma todas as outras passagens que eu já trouxe aqui, mostrando que o arrebatamento ele será depois da grande tribulação. Então vamos agora entender o que essa passagem revela. Aqui na visão que João teve, ele viu as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E vi as almas. Que almas que João viu aqui? As almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. Observe aqui que essas almas foram degoladas na grande tribulação, pelo testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e também por não terem adorado a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nem em suas testas e nem em suas mãos. Agora veja que o texto ele continua dizendo, e viveram, ou seja, eles foram ressuscitados e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui fala da primeira ressurreição. Bem, só há duas ressurreições, a ressurreição dos mortos em Cristo e a ressurreição do juízo que acontecerá depois do milênio. Veja que essas almas que foram ressuscitadas e viveram com Cristo 1000 anos, elas vieram da grande tribulação. Se há apenas uma ressurreição para o arrebatamento, como é que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, se aqui o texto é claro quando diz que essas almas ressuscitadas vieram da grande tribulação? Para a igreja ser arrebatada antes da grande tribulação, seria necessário ter 2 arrebatamentos e 3 ressurreição. E não é isso que a Bíblia mostra. Só haverá 2 ressurreição e 1 arrebatamento. Veja o que o texto diz sobre essas almas degoladas pelo anticristo que foram ressuscitadas. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aqui está falando da primeira ressurreição e não de uma segunda. Se a primeira ressurreição foi dos santos que morreram na grande tribulação, significa que a igreja passou pela grande tribulação, porque se ela tivesse sido arrebatada antes, junto com os santos que morreram em Cristo, então não seria a primeira ressurreição, seria a segunda. E aí depois do juízo teria uma terceira ressurreição, então? Isso não faz o menor sentido com o que mostra as Escrituras. Será que deu para entender até aqui? Bem, eu vou ler aqui agora 1 Tessalonicenses capítulo 4 para ficar um pouco mais claro para vocês. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Bem, aqui o apóstolo Paulo ele fala de 3 acontecimentos em um único evento. Primeiro, a vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos em Cristo, que é a primeira ressurreição, e junto o arrebatamento dos que estiverem vivos, juntos com aqueles que ressuscitaram. Deu para entender? Se questione se vai haver apenas uma ressurreição dos que morreram em Cristo, que compõe a igreja, junto com os que ficaram vivos. Como essa ressurreição pode ser antes da grande tribulação, se em Apocalipse 20, do verso 4 ao 6, está dizendo que aqueles mortos na grande tribulação tiveram parte na primeira ressurreição. Tá claro agora? Como haverá ressurreição dos mortos antes da grande tribulação, se Apocalipse 20 deixa claro que os que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus tiveram parte na primeira ressurreição? Então não faz sentido a igreja ser arrebatada antes e os mortos serem ressuscitados antes da grande tribulação. Até porque aí teria então que haver 3 ressurreição e 2 arrebatamentos. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de
Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha o que o texto diz: essas almas degoladas viveram, tiveram parte na primeira ressurreição, e elas estavam na grande tribulação, conforme mostra Apocalipse 20, do verso 4 ao 6. Agora questione-se: se há apenas uma ressurreição dos que morreram em Cristo, junto com o arrebatamento dos que ficaram vivos, como os mortos na grande tribulação fariam parte da primeira ressurreição se ela tivesse ocorrido antes da grande tribulação? Então temos aqui mais uma passagem que prova claramente, para quem quiser enxergar, claro, que a igreja ela estará aqui na terra durante a grande tribulação. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A Bíblia fala apenas de duas ressurreições: a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. A ressurreição dos justos será na vinda do Senhor Jesus, onde ocorrerá o arrebatamento após a grande tribulação, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a primeira ressurreição e o único arrebatamento. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Essa é a segunda ressurreição para o julgamento e condenação após o milênio da igreja com Cristo na terra. Bem, eu espero ter esclarecido mais um pouquinho aqui acerca desse assunto, que apesar de ser polêmico, está muito claro de enxergar. Somente os que têm medo da grande tribulação que foram doutrinados pela teologia a respeito de um arrebatamento secreto pré-tribulação que não aceitam essas verdades, mas muitos já têm se despertado acerca disso e reconhecido dentro das Escrituras que é a única verdade, que a igreja passará sim pela grande tribulação. Se você ainda tem dúvidas, procure ver aqui os outros vídeos postados aqui no canal sobre o arrebatamento pós-tribulação, arrebatamento secreto e a grande tribulação. Esse é o vídeo de hoje. Eu peço que você deixe aí o seu like para fortalecer aqui o canal e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e com seus amigos. E se você desejar receber uma notificação em seu celular todas as vezes que eu postar um novo conteúdo aqui no canal, você já sabe, é só se inscrever e ativar o sininho em todas, conforme mostra a animação abaixo do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e até o próximo vídeo.